Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre seleção brasileira. Hoje começa a caminhada rumo à próxima Copa do Mundo. Hoje tem a primeira partida pelas eliminatórias. Nós também vamos falar um pouquinho sobre o Tupi, que parte para um período de intertemporada para se preparar para a partida contra o Asa, o jogo da volta. A classificação já está encaminhada, mas não tem nada ganho, só acaba quando termina. É ou não é? E para conversar comigo estão aqui, ó, Pedro Brasil. Você tá bom, Brasil? Tudo bem, Lucas? Bom dia, Fernando. Não foi proposital chamar Pedro Brasil para falar da seleção brasileira. Foi uma infeliz coincidência ou feliz? Feliz coincidência. Feliz demais você estar aqui, né? De novo, depois de tanto tempo. Sempre um prazer. E também, Fernando Júnior. Você tá bom, Fernando? Tudo bom? Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês de novo. E além dos dois, estão aqui também, ó, Tonzinho e Nina, os mascotes do Teleton. Teleton que acontece no final do mês. E se você está em casa, apaixonado pelo Tonzinho e pela Nina, que falam, vocês podem levar para casa. Veja agora como fazer para ter Tonzinho e Nina na própria casa. Este ano a ACD completou 65 anos. Nesse tempo, milhares de crianças foram atendidas. E ainda podemos fazer muito mais. Ligando para 0800 775 2015 ou acessando o site e doando R$90, você ganha o Tonzinho ou a Nina. Doando R$160, você leva os dois. E agora tem uma novidade, Eliana. Os bonecos falam. Com a minha botinha, também posso correr e pular. Vamos nessa? Que bonitinha. Fazer o bem é bom. Dias 23 e 24 de outubro, Teleton 2015. Tá aí, ó, recado dado. Você que pretende ter o Tonzinho e a Nina em casa, uma opção muito bacana. Dia das Crianças, semana que vem. Bom presente, ó. Tonzinho e Nina, presente pro Dia das Crianças. E vamos começar agora então a falar de seleção brasileira. Eu ia falar para vocês como que era para fazer para levar Pedro Brasil e Fernando Júnior para casa, mas ainda não decidimos os critérios. Não tem nenhum problema, rapaz. Você vai arrumar um problema com a Carol. Vai arrumar um problema. Carol, minha querida Carol, namorada de Pedro Brasil, Maiara, namorada de Fernando Júnior. Tô te vendo lá. Me perdoe. Ninguém vai levar o namorado de vocês para casa. Vamos começar a falar de seleção brasileira então. Chega de conversa fiada, né? Falar de levar Pedro Brasil para casa, Fernando Júnior para casa, acho que só essas duas mesmo para querer. Vamos lá, o Brasil está lá no Chile, vai enfrentar a seleção da casa hoje. Treinou ao longo dessa semana, mais uma vez. Dunga enfrentou problemas nos treinamentos, porque demorou a ter o time completo, porque teve gente que foi cortado, o Felipe Coutinho foi cortado, entrou Kaká no lugar e conseguiu fazer pouco treinamento com a seleção completa. Vamos começar já com dois pés no peito. Eu já estava com essa ideia e o Cleiton, nosso fiel Cleiton lá de Muriaé, sempre participando com a gente, mandou uma mensagem aqui. Dois pés no peito, um de cada um. O Brasil se classifica para a Copa do Mundo? Eu acredito que sim. Acho que mesmo com essa fase difícil do futebol brasileiro, eu acho que o Brasil tem qualidade para ficar entre os principais times da América do Sul, né? Sofreu na Copa América, mas ainda assim, mesmo hoje, que tem um jogo difícil contra o Chile, que é o atual campeão da Copa América, eu acredito que o Brasil sim tem qualidade e não vai passar dificuldades para se classificar. Pode não ganhar, pode não vencer as eliminatórias, mas eu acho que consegue se classificar sem muitas dificuldades. E você, Fernando? Você acha que não, consegue? Também. Lógico que a gente acredita muito, né? E acho muito difícil não ir. Eu, praticamente, por enquanto, até descarto essa possibilidade. Agora, o Brasil, para poder até mesmo acabar com essa desconfiança do torcedor, os três primeiros jogos são muito difíceis, né? Pega o Chile agora fora, tem a Venezuela em casa e depois a Argentina. Se a Venezuela é um jogo muito difícil, não, o Brasil não vai eu digo assim, ó, os dois mais difíceis são fora, Sim. certo? Sim. Então, pelo menos o Pedro Brasil, a gente conversava aqui antes do programa começar, um empate hoje, por exemplo, sem o Neymar, né, com suspensão ainda, para mim não é um mau resultado. Você pegar o atual campeão continental
E tem a Venezuela em casa, né? Esse é o jogo para ganhar. Lógico. E depois a Argentina fora. Então você pensa, você tem desses 2 jogos difíceis fora de casa. Se pelo menos conseguir empatar lá e vencer em casa, né? Eu acredito que já acaba um pouco essa desconfiança do torcedor. Agora, se você, por exemplo, estreia contra o Chile, perde. Joga contra a Venezuela, ganha. Joga contra a Argentina fora, perde. Como que começa as eliminatórias desse jeito? 3 pontos de 9, né? Tem que fazer pelo menos 5, né? Acho que pelo menos 4, porque ganhar da Argentina lá sempre é muito difícil, né? Sempre é muito difícil ganhar da Argentina lá, então acho que assim, o Brasil não pode pensar... Óbvio que tem que pensar em conquistar pontos, né? Como em todo jogo, mas é muito difícil você conseguir uma vitória da Argentina lá, independente de qual seja o adversário. A Argentina, historicamente, é uma seleção muito forte. O importante é que contra a Argentina o Neymar já volta, né? Ele cumpre 4 jogos agora contra o Chile. E a Argentina talvez ainda esteja assim. Esse jogo vai ser quando? Esse é mais pra frente, né? Agora são só 2. É mais à frente, são 2 jogos agora. Talvez o Messi já tenha voltado. É. Talvez o Messi já tenha, porque o Messi tá machucado. Vai ser bom quem vai enfrentar a Argentina agora, nessas 2 primeiras rodadas sem o Messi, né? Apesar do que é aquela velha situação que o Messi passa na seleção argentina, não decola tanto quanto no Barcelona, né? Mas é sempre o diferencial, né? Qualquer time que tem um Messi, muda-se o patamar, né? Com certeza. Assim como a seleção brasileira com e sem o Neymar também, né? A gente, guardadas as devidas proporções, o Neymar ainda é mais jogador que o Messi. Acho que o Messi ainda é mais jogador que o Neymar. Mas um dia ele chega lá. Eu acho que o Neymar tem potencial para um dia mudar. O Neymar tem potencial para mudar isso um dia, mas por enquanto não. Acho inclusive que o Neymar ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Antes ele não sempre foi um craque, sempre teve um talento, mas ele não era tão decisivo e tem sido mais decisivo com o passar do tempo, né? Sim. E é uma maturidade que veio também após ele ter saído do Brasil, né? Todo mundo reclamava tanto dele ser caicai, de às vezes enfeitar demais a jogada e não ser tão objetivo, né? Ter essa objetividade. Ele passou a ter essa maturidade quando também chegou no Barcelona, que é uma equipe que joga em conjunto. O conjunto do Barcelona, né? A forma de jogar é impressionante. A gente está aqui falando sobre o Brasil enfrentar o Chile, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas a seleção brasileira treinou. Eu comecei falando sobre os treinamentos, teve a dificuldade de não ter todo mundo, o elenco todo completo para treinar durante muito tempo, mas conseguiu treinar sim lá no Chile. Vamos ver como é que foi um pouquinho desse treinamento. Já de início, o Brasil encontra um conhecido e forte adversário, o time do Chile, atual campeão da Copa América que desbancou a Argentina na final. A partida acontece em Santiago e será um grande desafio para o Brasil, que não poderá contar com o principal jogador do time. Neymar está fora do jogo. O jogador cumpre suspensão de 4 jogos por ter se envolvido em confusão na partida contra a Colômbia na Copa América. Tá aí, o Neymar não vai jogar, mas vamos falar de quem vai jogar então. O Douglas Costa provavelmente vai ser titular e tá comendo a bola lá no Bayern. Será que ele vai conseguir refletir isso na seleção brasileira? A expectativa é essa, né, Lucas? A expectativa é essa. O Douglas Costa vem num bom momento, ele também estava na Copa América, mas em 3 meses, em poucos meses, né? Como mudam as coisas. Porque o Douglas Costa era um coadjuvante, questionado, agora ele é o titular, o cara para substituir o Neymar. E as esperanças estão depositadas nele. Mudou de time, foi pro Bayern. Saiu do Donetsk, foi pro Bayern de Munique. Ajuda bem também, né? Você treinar com jogadores de um patamar acima. Então, assim, essa expectativa em cima dele. Óbvio que não é o mesmo jogador, não é a mesma qualidade, mas a expectativa é dele ser o cara para fazer a diferença nesse jogo de hoje pro Brasil. E o pessoal deposita muito a expectativa em cima do Douglas pela característica também, né? Por exemplo, o Neymar é um jogador muito ofensivo. Né? O Douglas, toda vez que ele pega a bola, ele também, a visão dele é para frente, não é aquele jogador de toque de lado. Né? Então, para o Brasil ter esse poder ofensivo hoje, que eu acho que vai ser talvez a maior dificuldade contra o Chile, que também tem um time, a parte ofensiva do Chile é muito boa, a maior dificuldade do Brasil vai estar hoje em criar, né? em ter chances de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem mandou foi o Marcelo lá de Leopoldina. Só aproveitar para chamar o pessoal de casa, participar com a gente. Está aqui o nosso número, é o 8410-9434, DDD 32. Pode mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário. Lembre de falar sempre qual o seu nome, qual a sua cidade, para a gente poder falar aqui, saber com quem a gente está conversando. Mas a pergunta é a seguinte.
o Dunga acertou em levar o Kaká? Lucas, eu penso o seguinte, o Kaká tem jogado, né? Tá em forma, tem jogado bem. Claro que não está onde a atenção, né, da mídia toda está centralizada. Mas é o seguinte, o Kaká não tem mais, pelo menos para mim, para o torcedor brasileiro, não tem mais o que provar. Né? Todo mundo sabe o jogador que o Kaká é. E se ele está jogando bem e sai o Felipe Coutinho, eu acho que o Dunga acertou sim. Agora, uma coisa que precisa ser vista, né? Já que o Brasil, por exemplo, teve 2 treinamentos, né? Antes desse jogo contra o Chile. É como que ele vai se encaixar na equipe, né? Agora, em termos de se acertou ou não a convocação do Kaká, para mim ele não tem mais o que provar para ninguém. E se ele está jogando bem, está numa boa forma física... Eu acho que agora é aquele momento que começam as discordâncias, né, Brasil? Mas isso é bom. Eu discordo um pouco. Eu vejo o Kaká hoje muito mais como um símbolo, um exemplo para os garotos que estão chegando, do que propriamente dito para um jogador para entrar em campo, para fazer a diferença. Acho que ele vai muito mais como um símbolo, alguém que vai passar experiência para os mais jovens. E o Dunga gosta disso. O Dunga é um cara tradicional nesse sentido. Acredito muito que ele vai fazer isso, vai levar o Kaká como exemplo já para o Lucas Lima, que, por exemplo, é hoje na posição o jogador que mais se destaca aqui no futebol brasileiro. Então, eu penso que o Kaká é muito mais um exemplo, é alguém para ensinar, para passar experiência, do que propriamente uma alternativa técnica e tática para o jogo. E agora, já que a gente está falando tanto do Kaká, vamos ver o que o jogador tem a dizer. Já que ele recebeu essa convocação lá nos acréscimos do segundo tempo, depois que o Felipe Coutinho foi cortado, vamos ver então o que o Kaká tem a dizer sobre essa convocação. Recebi com a maior alegria possível. Acredito que os critérios de convocação, dentro de uma integridade e coerência, não importa a forma com que eu cheguei. Lamento pela lesão e o corte do Coutinho, mas a oportunidade aparece, a gente tem que estar pronto, preparado, e é assim que eu chego para esses jogos. Pelo menos chega aí motivado, né? Eu acho que a motivação pode... Ele ficou muito tempo fora, pode ajudar ele a ser um jogador, decidir como ele já decidiu, Fernando. Mas essa questão do exemplo também, ela pode... Eu acho que eu sou meio tradicional como o Dunga. Eu acho que ter esse jogador lá como um exemplo mesmo, pode ajudar até mesmo a evitar que jogadores, sei lá, resolvem ir para a Arábia. E pela própria circunstância que a seleção vive hoje, né? Você iniciar uma nova etapa, né? Você disputar uma eliminatória depois do fiasco da Copa do Mundo, né? Você não conquistar a Copa América. Fiasco na Copa América também, né? Então, assim, essa questão de experiência, por exemplo, que a gente pode comparar aqui hoje é a convocação do Ricardo Oliveira. Por que ele convocou o Ricardo Oliveira? Aí, eu vou fazer mais uma última pergunta, já que você tocou no nome do Ricardo Oliveira, que na verdade não é uma pergunta nem minha, é a pergunta lá do Marcelo de Leopoldina ainda, que ele falou, porque ele fez a pergunta seguinte: se acertou em levar o Kaká, por que não o Pato? Eu acredito que o Pato não seria a pessoa para substituir na mesma posição. Tem o Jackson, por exemplo. Mas o Ricardo Oliveira talvez seria, né? Atacante também. O Pato não está no momento muito... O Ricardo Oliveira é artilheiro do Brasileirão, né? Mas o Pato não está no momento e é um jogador que ainda pode ter uma carreira, um futuro na seleção, porque o Ricardo Oliveira tem 35 anos. O problema do Pato é a inconstância, né? A gente não sabe qual Pato que iria para a seleção. O Pato que já teve oportunidades e não conseguiu demonstrar seu futebol, o Pato que teve uma carreira muito oscilante na Europa, ou o Pato que às vezes faz 2 gols num jogo aqui no São Paulo do Osório, e no outro jogo também não resolve. Então, o problema do Pato não é a qualidade técnica dele, isso é inquestionável, que ele tem a qualidade técnica diferenciada. O problema dele é constância. Ele conseguir mostrar que consegue jogar em alto nível sempre. Essa é a grande dificuldade do Pato. Ele passa um ar de desinteresse também para a gente, né? A gente não sabe até que ponto que o Pato está plenamente focado na partida ou em passear com a namorada dele, em viver o extracampo que o futebol também proporciona. Então, assim, acho que a dificuldade do Pato é essa. É conseguir mostrar dentro de campo a qualidade que todo mundo sabe que ele tem. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão extracampo que o futebol proporciona. Eu acredito que o Brasil está perdendo muito jogador bom por causa de dinheiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente vai para o nosso rápido intervalo. Antes, você vai saber como você pode fazer para doar para o Teleton. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Fazer o bem é
sempre bom, não é, Daniel? É lógico, Eliana. E ajudar a ACD é estender a mão a milhares de crianças. Ligue para 0500 1234 505 e doe R$5. Ou doe quanto quiser pelo site. Somos todos Teleton. Dias 23 e 24 de outubro, Teleton 2015. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos continuar, na verdade, falando sobre a seleção brasileira. Ficamos aqui durante o intervalo conversando. Na verdade, eu estava só de butuca escutando a conversa dos dois, eles avaliando Dunga. Ricardo Oliveira não foi uma boa pedida para vocês? Não, é porque é o seguinte, né, Lucas? A gente falou, é uma nova fase que a seleção vive, né? E eu acho que é o momento de você repensar o formato da seleção brasileira depois dos últimos fiascos, né? Então, se você convoca o Ricardo Oliveira, por exemplo, que eu não vou questionar aqui nem a idade dele, mas você tem que pensar na Copa do Mundo, a seleção chegar pronta. Né? Como que ele vai estar até a Copa do Mundo? Se você tem, por exemplo, o Pato, que a gente colocou aqui na discussão, e se a gente pode aproveitar, né, o Pato, como o Pedro Brasil disse, oscila muito. Então, você aproveita esse período que você tem para formatar a seleção, convoca o Pato, né, desde já e vai preparando, né, já que a gente não sabe como o Ricardo Oliveira vai estar até a Copa do Mundo. Só que o ponto é que o Dunga é um treinador, a gente estava comentando isso no intervalo, é um treinador como se fosse um treinador do Brasileirão. Ele pensa nos 3 pontos e em manter o emprego dele até a próxima Copa. E acho que não é bem isso que o futebol brasileiro precisa. Eu discordo um pouquinho de vocês, mas só um pouquinho. Eu acho o seguinte, o Brasil precisa formar sim um time para a Copa do Mundo, estar com um time bem competitivo, bem montado, mas eu também acho que nesse início das eliminatórias, o Brasil tem essa primeira parada que é muito difícil contra o Chile e precisa estar com quem esteja num momento muito bom agora para começar bem. Eu acho que pode dar uma tranquilidade para depois ele passar a pensar na formação do time. Eu acho que agora, graças a Deus aí, o negócio é conquistar os 3 pontos, se Deus quiser, fazer o que o professor pediu. Eu acho que nesse momento o importante é pontuar. Porque, vamos pegar algum jogador que pode estar bem na Copa do Mundo. Né, que pode estar em condições de jogo, porque ele vai ter uma idade para ir na Copa do Mundo, mas eu acho que... Mas o problema é que o Pato, ele está bem agora, né? Não, e não só isso, nenhum dos dois seria titular do time. O Ricardo Oliveira muito provavelmente não vai entrar em campo. Então, acho que é um momento para você pensar, se fosse um cara para chegar, não, o Ricardo Oliveira vai ser o meu camisa 9, é o titular. Eu acredito que não, o titular é o Hulk, é quem está jogando centroavante. Então, assim, você trazer um cara de 35 anos para ele ficar no banco, não sei até que ponto que isso é válido. Atrapalhando o descanso do cara, já que está sem jogo no Campeonato Brasileiro, né? Não sei até que ponto que isso é válido, não. E a incógnita da seleção, desde a saída dos Ronaldos, é essa parte ofensiva, né? São os 4 homens de frente ali. Sim. Então, eu acho que é uma coisa a ser repensada e aproveitar esse período que tem para praticar agora e chegar pronto. Agora o negócio é o seguinte, vamos ver o que o Davi Luiz, na verdade, disse sobre a dificuldade das eliminatórias. Nós estamos falando aqui desses primeiros 3 jogos, né, que tem Chile e Argentina, e a Venezuela, que em tese é o adversário mais fácil, mas o Davi Luiz falou sobre a dificuldade das eliminatórias como um todo. Vamos ver com a palavra o zagueiro Davi Luiz. Vai ser uma competição muito difícil, nunca foi fácil, ainda mais agora que antigamente não era fácil, mas só tinha 3, 4 times com muito potencial. Agora acho que está tudo muito igualado, todas as equipes estão muito bem formadas, então vai ser uma competição interessante, uma competição difícil, onde vai ter isso mesmo, essa catimba, essas coisas todas, jogar fora, jogar em casa. Então acho que são todas as equipes com muita qualidade, com oportunidade de classificação para o Mundial, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Zé Urso é um cara que é meio invejoso. Por quê? Porque ele é pouca teia. Zé Urso é pouca teia. Ele tá falando do cabelo da Davi Luiz ali, como zagueiro. Ele fala que aquele cabelo da Davi Luiz assim, atrapalha a visão periférica. O zagueiro precisa tá vendo tudo ali ao seu redor.
Ao mesmo tempo tem que cabecear muita bola, né? Ajuda a amortecer. Tem razão, também. Zé Urso, ou isso é inveja, intriga da oposição, Fernando? Aí queria plantar um pouquinho no dele, mas o zagueiro ele cabeceia muita bola. Isso é bom para ajuda a amortecer, né? E tem a questão da intimidação também do adversário, né? Claro. Essa coisa esteticamente não agradável intimida o adversário. O Giba dizia verdade. isso, né? Que fazia aquele bigode esquisito nos jogos do vôlei. É uma questão de intimidação também. Você olha um camarada desse aí, é uma boa. Chegar perto, não. Ó, agora vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho da seleção brasileira, falar um pouquinho de clubes. Na hora que você falou sobre a questão do Pato, o Pato que joga no São Paulo de Osório, na verdade não é mais o São Paulo de Osório. Deixou de ser o São Paulo de Osório. Rapidinho falar do São Paulo, Campeonato Brasileiro. Nessa pausa, um técnico caiu. Na verdade, ele foi embora, foi treinar a seleção mexicana. Vamos ver como foi essa saída do Osório. As lentes estavam de olho em quem não apareceu no gramado. O novo comandante foi um velho substituto. Milton Cruz, auxiliar técnico do tricolor paulista, treinou o time nesta turbulenta quarta-feira. A despedida do agora ex-técnico do São Paulo com os jogadores foi aqui mesmo no campo de treinamento. Osório falou rapidamente com os atletas e, em seguida, fez um pronunciamento aos jornalistas. O colombiano chegou calmo, colocou os óculos e leu uma nota de despedida. Como todos sabem, fiz o possível para seguir aqui até o fim da temporada, mas não foi possível. Esta imagem, publicada pelo atacante Allan Kardec, foi uma das últimas do treinador com a equipe. Osório vai assumir a seleção do México para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tenho minha consciência tranquila que dei o melhor para o clube. O técnico agradeceu ao vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, mas não citou o presidente Carlos Miguel Aidar. Ataíde foi demitido após uma briga com Aidar na manhã de terça-feira. Teve uma discussão acalorada, nós batemos boca, foi lamentável, a cena foi horrorosa. Eu me envergonho disso. Soco não teve isso? Não teve soco, não. Ainda bem, né? O São Paulo vive uma crise de organização, atrasos de salários e briga de dirigentes. Realidade bem diferente do passado, como na época do ídolo Zete, quando era exemplo de excelência em gestão. Eu acho que o ego, a vaidade, né, de alguns dirigentes, isso está prejudicando, sem dúvida, essa cor do São Paulo, né? Daí, vamos falar um pouquinho da crise, vamos usar o São Paulo como exemplo. Precisa ter uma profissionalização cada vez maior, né? Não dá para regredir. O Zete, que foi o goleiro lá nos anos 90, chegou aí para a Copa do Mundo, falando que era melhor e piorou. Não dá para ser assim, né? Tem que sempre ir para frente, não só o São Paulo, como todos os clubes. O São Paulo vem regredindo nessa parte da gestão, mas ainda assim tem um time muito forte, né? Acho que o São Paulo pode fazer um bom... O Doriva, mesmo sendo de uma linha de pensamento completamente diferente da do Osório, eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho no São Paulo, que imagino eu que vai até o final do ano. Se ele for bem, São Paulo vai para a Libertadores, ele continua. Então é sobrevida até o ano que vem. Mas, caso seja eliminado da Copa do Brasil e não consiga a vaga no G4, eu acho que ele sai. E vamos rapidinho, a gente tem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para a gente mostrar, para ver a posição que está o São Paulo, continuar nosso foco na questão da organização. O São Paulo é o quinto, está empatado com o Santos, está brigando aí pelo G4. O Santos tem 46, é o primeiro dentro do G4. Dá para, mesmo não estando organizado, Fernando, dá para ainda chegar e repensar, né, para o ano que vem, fazer uma coisa mais condizente assim, com a organização e com o tamanho de São Paulo. Claro, e para mim só não vai interferir muito nessa etapa do Campeonato Brasileiro, né, e nessa subida aí na tabela para tentar acessar o G4, por conta de... Agora, por exemplo, quem assume, né, o substituto interino, mas o Doriva também está chegando. Ao mesmo tempo, São Paulo tem um time muito bom. Se você tem essa turbulência do lado de fora, com dirigente, técnico, se o seu time não ajuda, aí é queda na certa. Mas o time do São Paulo é um time muito bom, né? É difícil entrar um treinador ali que não vai saber, pelo menos, colocar o time para frente. Beleza, pessoal, acabou nosso tempo. Falamos muito sobre a seleção brasileira. O jogo é hoje à noite. Torcer por um bom resultado. Brasil, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Lucas. Fernando. Valeu. Obrigado pela companhia. A gente fica por aqui, pessoal. Estamos de volta na segunda-feira, feriadão, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu espero você. Agora você acompanha o Alta Dose Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais. Tchau.
Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.